Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Eustáquio Presley, porque ele foi um dos primeiros canais ateístas que eu foi um dos primeiros canais ateístas que eu procurei debater com ele. Ela tá fazendo uma pergunta para você, ó. Como faz para se inscrever no canal da Claudinha? O meu canal chama Cláudia Ganete. Isso aí. Você pode procurar lá que você vai encontrar, pode se inscrever lá. Então, assim, o primeiro que eu tenho que agradecer é o Eustáquio, porque foi através muito dele que, né, nos bate-papos que eu tive ali, enchendo o saco dele ali no canal dele, foi que eu foi que eu comecei a despertar. De verdade, né, estudando teologia, você já começa a despertar. Começa a despertar, começa a ver as contradições e tal. Bom dia! Hoje são 7 de agosto de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. No vídeo de ontem, domingo, com o título Uma ateia numa família evangélica, eu trouxe para o quadro o comentário, a explanação feita pela Sônia Bezerra, que mora em Viena, na Áustria, há 32 anos. Ela é uma fisioterapeuta aposentada. Recebe aposentadoria pela Áustria e pelo INS aqui no Brasil. Pois bem, a Sônia Bezerra fez uma belíssima explanação sobre a situação familiar dela, ela mostrando que ela é ateia, os irmãos dela são cristãos evangélicos e eles dizem que ela é uma pecadora, que ela, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Irmãos, hein? De sangue dizem isso a uma irmã. Veja o que a religião, e no caso o cristianismo, causa a uma família sadia. Veja o que o cristianismo traz para uma família. E aí eu fiz uma explanação, não é? No vídeo de ontem. Uma ateia numa família evangélica. Naquele vídeo recebi vários comentários, vários. Peguei aqui 6, por causa do espaço aqui no quadro. Então vou aqui novamente fazer mais um vídeo aí, porque eu adoro analisar textos escritos por pessoas que comparecem ao meu canal. Então eu gosto de comentar, eu dou valor, eu dou uma importância muito grande ao que os internautas escrevem em minha página. Então vou aqui novamente trazer aqui o mesmo assunto, não é? O caso da Sônia Bezerra, lá em Viena, na Áustria. E ela comentou de novo. Então aqui vou trazer 6 comentários sobre o mesmo assunto. O cristianismo destruindo famílias. E com mais ênfase, o cristianismo evangélico. Muito cuidado com ele. Então vamos aqui ao quadro. Muito bem, gente. Então vamos aí acima, à esquerda aí. Sônia Bezerra. O Bezerra dela é com S. A Sônia Bezerra é uma brasileira. Ela é uma fisioterapeuta aposentada. Mora em Viena, capital da Áustria, há 32 anos. E ali no vídeo de ontem mostrei a situação lá, não é? Revelada por ela. Ela ali, ela é ateia e os irmãos hoje são cristãos evangélicos. E aí o fanatismo. E eles dizem para ela que ela é uma pecadora e que ela, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Veja o que o cristianismo é capaz de fazer com uma família. Veja que terror. É isso aí. E eles dizem, os irmãos evangélicos ainda dizem a Sônia Bezerra, que Jesus é amor, amor,
amor. Certinho, gente? Então vamos aí. Trouxe aí 6 comentários para explicar aqui, ó. Trouxe aí o comentário aí, novamente, da Sônia Bezerra, do Aldo, do Tadeu Pedro Fernandes Leite, Edson Lemos, Francalino Filho e o Kleber Canesh. Esses comentários aí, todos estão no vídeo de ontem, com o título Uma Teia numa Família Evangélica. Muito bem, a Sônia Bezerra, veja aí à esquerda acima, escreve novamente. Ela escreve assim, entre outras coisas. Infelizmente, essa é uma realidade em muitas famílias. Quando meu pai era vivo, ele era filho de evangélicos. Minha mãe, eu e meus irmãos éramos católicos não praticantes. E foi o tempo mais feliz das nossas vidas, até que o meu pai faleceu e tudo se tornou nessa triste história. Muito bem, eu fiz aí um resumo do que a Sônia escreveu. Veja aí na chave, abaixo. Ela diz assim, o pai dela era filho de evangélicos, o pai. Ao mesmo tempo, a esposa e os filhos, incluindo a Sônia, a esposa e os filhos eram cristãos católicos não praticantes. O que é isso aí, cristãos católicos não praticantes? É a quase totalidade dos cristãos. Eles não vão assistir a missas, não frequentam igrejas, não leem a Bíblia, mas dizem que são cristãos. É um número maior do que aqueles cristãos que frequentam igrejas. Então, cristãos não praticantes são aqueles que não colocam sua fé católica na prática, não participam de missas, não frequentam igrejas. São os católicos não praticantes. Então, a Sônia diz aí que ela, a mãe e os irmãos, quando o pai era vivo, ela, a mãe e os irmãos, eram cristãos católicos não praticantes, apenas da boca para fora. E, por isso, diz ela, a paz, a harmonia reinava na família dela. Entendeu? Era uma família feliz. Só que, com a morte do pai, aí os irmãos dela se tornaram evangélicos. Deixaram o catolicismo não praticante e mergulharam no cristianismo evangélico. E aí o fanatismo. E após isso aí, ela diz que aquela paz que reinava na família foi embora, dando lugar à desarmonia familiar. É isso aí, gente, desarmonia familiar, por causa do cristianismo evangélico. A marca do cristianismo evangélico, para quem estuda o cristianismo, a marca dos cristãos evangélicos é o fanatismo, que traz desarmonia familiar. E aí está o exemplo trazido pela Sônia. E isso aí se repete no Brasil, em Viena, em Sobral, lá no Ceará, onde eu morei, onde eu nasci, em Sobral, em Fortaleza, na França, Estados Unidos, etc. Esse fanatismo religioso cristão evangélico se repete. Não acontece apenas na família da Sônia Bezerra, certinho? Então eu trouxe aí mais comentários, trazendo aí provas. Então vamos aí, Sônia Bezerra. Deixa o caso aí da Sônia. Vamos aí agora acima. Veja aí no centro, meu irmão. Eu tenho um irmão. Ele mora em Imperatriz, no Maranhão. Casado, tem 4 filhos. Um dos filhos dele, veja aí no quadro acima, no centro. Um dos filhos dele é médico.
Ele tem também um filho que é farmacêutico, formado, trabalha em farmácias lá, ele é farmacêutico, e também ele tem uma filha que é enfermeira, formada, certinho? Curso superior. Muito bem. O outro filho dele, não. Então veja, esse meu irmão, que mora em Imperatriz, no Maranhão, tem um filho médico, um filho farmacêutico e uma filha enfermeira. É uma família católica não praticante. Eles dizem que são cristãos católicos, mas não praticantes. Não frequentam a missas, não assistem a missas, não frequentam igrejas, entendeu? Mas dizem que são católicos não praticantes. Muito bem. Nessa família aí, reina a paz. Na família de meu irmão, que mora em Imperatriz, reina a paz, a harmonia familiar. Não há um evangélico ali no meio. Entendeu, gente? Isso é uma realidade. O cristianismo católico, hoje, o cristianismo católico não gera fanáticos. Já o cristianismo evangélico é marcado pelo fanatismo. Então veja como a religião traz desgraça a uma família. Veja o meu irmão aí. Veja, ele tem um filho médico, um filho farmacêutico e uma filha enfermeira. Essas profissões aí, um irmão médico, não vai odiar um irmão farmacêutico. Uma irmã enfermeira, no caso aí, não vai odiar um irmão porque ele é farmacêutico. O farmacêutico não vai odiar o irmão dele porque é médico. Não vai odiar a irmã porque é enfermeira, entendeu? E acontece isso por quê, gente? Porque profissões não geram discórdias. Religião, sim. Cristianismo, sim. Mas profissões não trazem desarmonia familiar. Um irmão médico não vai ficar com raiva do outro irmão porque é farmacêutico. Uma irmã enfermeira, veja aí, na família de meu irmão, uma irmã enfermeira não vai odiar o irmão porque é farmacêutico. Não vai odiar o irmão porque é médico. Não, porque profissões não trazem fanatismo. Agora, religião, sim. E o cristianismo, sim. Veja aí no centro do quadro. Na família católica de meu irmão, lá em Imperatriz, reina a paz. Agora veja bem, veja no quadro aí. Se a família dele fosse assim, se fossem um filho ateu, um filho evangélico e um filho católico não praticante, aí haveria desarmonia familiar, porque religião traz discórdia. Um irmão é capaz de odiar uma irmã porque não é da mesma religião dele. Você entendeu, gente? O exemplo que eu estou dando aí? Profissões não geram fanatismo. Um irmão médico não vai odiar um irmão porque é farmacêutico, porque é enfermeiro. Mas um evangélico, ele vai odiar o irmão porque é ateu, ou porque é católico, ou porque é budista. Você entendeu? Como a religião traz discórdia, desarmonia familiar, e no caso aí o cristianismo. Então veja aí no quadro. Se os filhos de meu irmão que moram em Imperatriz, veja aí no quadro, se eles fossem um ateu, um evangélico e um católico não praticante, com certeza o evangélico aí iria criticar o ateu, iria criticar o católico não praticante, porque o evangélico, a marca dele é o fanatismo. Se você não aderir à crença dele, ele passa a tratar você com indiferença. É isso aí o cristianismo. Entendeu o exemplo, gente? Então, se fosse aí um ateu no lugar do médico, um evangélico no lugar do farmacêutico
e um católico não praticante no lugar da enfermeira, na família de meu irmão, com certeza hoje haveria desarmonia familiar, porque as religiões trazem isso. E no caso aí, o cristianismo. Entendeu? Profissões não geram desarmonia familiar. Religiões, sim, geram desarmonia familiar. Muito bem. Então veja, vamos agora aí aos outros comentários. O Aldo, ele mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele fez um comentário e eu trouxe aí um resumo aí do comentário dele. Ele escreve assim: o comentário da menina é um exemplo do que ocorre em todos os lugares onde a religião cristã evangélica é predominante. Então veja, o Aldo tem um canal maravilhoso no YouTube. Ele é músico, como outros aí. O Aldo é músico, tem um canal no YouTube, ele é ateu. E ele é um cara muito inteligente. Então ele diz aí, ó, o comentário da menina, a que menina ele se refere? A Sônia Bezerra, que mora em Viena, na Áustria. Ele assistiu ao vídeo e aí ele está comentando. Então ele diz que o comentário da menina, o comentário da Sônia Bezerra, diz ele, é um exemplo do que ocorre em todos os lugares onde a religião cristã evangélica é predominante. E é uma realidade, gente. Basta você analisar em cada lugar da terra. Ali, um cristão evangélico, a marca dele é o fanatismo. Ele vai ficar revoltado com um irmão de outra religião. Ele vai ficar revoltado com um irmão que seja ateu, porque a religião traz discórdia. E aí, o cristianismo evangélico com mais força ainda. Então, veja abaixo aí. O Aldo, ele diz que o fanatismo é a marca do cristão evangélico. E isso aí é uma verdade incontestável. Grande parte dos cristãos evangélicos, veja aí, grande parte é marcada pelo fanatismo. E aí você vê na família da Sônia Bezerra. Ela é ateia. O ateísmo não traz discórdia familiar. Um irmão ateu não fica com raiva porque um irmão é cristão, mas não ocorre o contrário. Entendeu? É simples entender isso. Então vamos lá, acima agora. Outro comentário aí, no vídeo de ontem. O comentário à direita lá acima, do Tadeu Pedro Fernandes Leite. Ele escreveu, entre outras coisas, o que está aí. Ele diz assim: minha família é de origem católica, sem nenhum viés fanático. Meu irmão, José Antônio, falecido em junho de 2022, era um cristão católico. Ele tinha uma grande consideração pela minha pessoa, mesmo sabendo que eu sou ateu. Olha aí. O que o Tadeu Pedro Fernandes Leite traz aí, gente, é a realidade. O cristianismo católico, uma família cristã católica em que todos ali são cristãos católicos, via de regra, não há fanatismo ali, porque os cristãos católicos não são fanáticos hoje. Foram no início da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje não. Então, uma família cristã católica, regra geral, é uma família que vive em paz. O que estraga é o cristianismo evangélico, que é fanático. Traz ódio. Um irmão passa a odiar o outro simplesmente porque não adere à sua crença religiosa. Fanatismo, pois, religioso cristão. E aí o Tadeu Pedro Fernandes Leite diz que a família dele é de origem católica, veja aí, sem nenhum viés, olha aí, ó, fanático. O mesmo caso meu, Eustáquio, lá de Sobral,
terra do cantor Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Sobral. Entendeu? Então veja, o Tadeu Pedro Fernandes Leite nasceu numa família católica, todo mundo católico. E ali, nada de fanatismo. É o mesmo caso meu. Eu, Eustáquio, já disse aqui, nasci numa família grande, católica. Meu pai era maçom e minha família católica não praticante. Nunca nunca fui obrigado a ir à igreja alguma. Eu sempre tive liberdade. Eu nasci numa família feliz, uma família cristã católica, não praticante. Entendeu? A mesma situação aí do Tadeu Pedro Fernandes Leite. Ele diz aí que perdeu o irmão dele, José Antônio, falecido ano passado, em junho de 2022. Esse irmão dele era um cristão católico, só que não era fanático. Ele, o José Antônio, diz aí o Tadeu, o José Antônio tinha uma grande consideração pelo irmão dele, Tadeu. Irmão, cara, da mesma mãe, do mesmo útero. Como é que você vai criticar, odiar um irmão por causa de uma desgraça de uma religião? E aí está, o José Antônio era cristão católico não praticante, mas ele não odiava o irmão dele, o Tadeu, que é ateu. Ele adorava o Tadeu, tinha uma grande consideração pelo Tadeu, que sempre foi ateu. Entendeu? Isso é uma família sadia. Existe a liberdade para a crença e liberdade para a descrença. Um irmão que passa a odiar o outro, dizer que vai para o inferno se não aceitar a religião dele, isso não é irmão. Isso não é irmão. Isso não é um ser humano. Não é um ser humano. Tem que ficar no cristianismo mesmo evangélico. Não é um ser humano. Isso é um monstro. Um irmão que veio do mesmo útero, da mesma mãezinha, dizer para um irmão, uma irmã, que vai morrer, vai ser queimado eternamente no fogo do inferno, porque não adere à sua crença, isso não é um ser humano. Isso é uma cópia falsa de um ser humano. Entendeu? Então o Tadeu Pedro Fernandes Leite aí tem a mesma situação minha. Eu sempre fui ateu dentro de uma família cristã católica e nunca passei por um momento de raiva aí, porque meus irmãos jamais me mandavam para o inferno, jamais, até hoje. Entendeu? Nasci numa família sadia. Outro comentário aí do Edson Lemos. O Edson Lemos escreve assim, veja aí, à direita. É realmente incrível uma mitologia separar pessoas. Meus irmãos também ficam afastados de mim por causa de meu ateísmo. Apenas me procuraram em redes sociais, veja aí, depois que infartei há 2 anos. Veja aí que decepção do Edson Lemos aí. Ele começa assim: é realmente incrível, é inacreditável, diz ele, uma mitologia separar pessoas. Isso aí é uma verdade. Ele diz que não dá para acreditar que uma mitologia, uma ilusão, uma fantasia, que é Deus, anjos, demônios, inferno, céu. Então ele diz aí que é inacreditável que uma mitologia, um Deus, venha a separar pessoas da mesma família. É o que ele diz aí, ó. É realmente incrível, inacreditável, uma mitologia, uma crença religiosa, o cristianismo, separar pessoas. Isso é loucura. Irmãos que vieram da mesma mãe, do mesmo útero, que conviveram durante muitos anos sob o mesmo teto, irmãos passarem a olhar com diferença o outro irmão por causa de uma desgraça chamada religião. Ou seja, a ideia
uma criação, uma ilusão, um Deus separando pessoas de uma mesma família. Isso é loucura. E é o que vemos nas religiões. E no caso aqui, o cristianismo. Principalmente o cristianismo evangélico. Então ele diz aí, ó, que os irmãos dele, olha aí, ó, também ficam afastados dele, porque o Edson Lemos é ateu. Ou seja, não existe o fanatismo de um ateu para religioso qualquer. O Edson Lemos, ele é ateu, mas ele não discrimina os irmãos dele por ser ateu e os irmãos. Agora acontece o contrário. Quem é religioso passa a ver com outros olhos um irmão que é ateu ou uma irmã que é ateia, no caso aí da Sônia Bezerra. Entendeu? Então o Edson Lemos diz aí, meus irmãos também ficam afastados de mim, veja, por causa de meu ateísmo. Como é que eu vou me afastar de um irmão meu por causa de uma religião? Se eu tenho uma religião, você deve respeitar a crença do outro irmão ou a descrença dele. Você não pode levar isso a sério. Você tem que viver com sua crença. Seja você cristão, adepto do islamismo, budismo, confucionismo, etc. Entendeu? Você tem que respeitar o outro, a outra pessoa. Se você é cristão, respeite seu irmão que é ateu, sua irmã que é ateia. Se você é adepto do budismo, respeite seu irmão que é cristão. Entendeu? Mas isso não ocorre. Veja aí, ele diz, o Edson Lemos, que os irmãos dele se afastaram do Edson Lemos, porque ele é ateu. E apenas os irmãos o procuraram, veja aí, não pessoalmente, mas em redes sociais. Olha aí, depois que o Edson Lemos passou por um infarto aí. Viu aí? Ele quase morre, Edson Lemos. Aí é que os irmãos o procuraram, mas não pessoalmente. Não foram à residência do Edson Lemos. O procuraram em redes sociais. Isso aí, gente, não são irmãos. Não são irmãos, não são pessoas de bem. E são pessoas que dizem acreditar em um Deus, em um Jesus. Viu aí? Não são irmãos, não são pessoas de bem. Não são pessoas doentes, fanáticos cristãos evangélicos, que passam a odiar, a se afastar do outro irmão por causa de uma praga chamada religião. Entendeu, gente? É isso que a religião faz. E isso em cada lar. Pesquise aí onde você mora, em sua cidade, na sua rua. Pesquise cada família aí, em que há um evangélico ali. Pesquise, estude, e você vai chegar a esse resultado que estamos vendo aqui. Outro exemplo aí, vamos abaixo. O Francalino Filho. O Francalino Filho, ele mora em Pentecoste, que é uma cidadezinha lá no Ceará, perto de Sobral, entre Sobral e Fortaleza. Quando você vai de Fortaleza para Sobral, você passa lá. Há uma plaquinha lá indicando à esquerda a cidade de Pentecoste. Uma plaquinha. Então é isso. O Francalino Filho, ele foi um cristão católico fervoroso. Ajudava os padres lá durante as missas. Ele cuidava da igreja. Ele era um cristão católico fervoroso. Francalino Filho. Só que ele começou a raciocinar, ele começou a colocar o cérebro para funcionar, ele chegou a uma conclusão de que o cérebro foi feito pela natureza não para separar as orelhas, mas para que a pessoa raciocine. Então ele passou, antes, quando ele era católico, apostólico romano, fervoroso, ele usava as duas orelhas para separar a cabeça dele. Agora, como ele passou a raciocinar, aí mudou. O cérebro dele agora está funcionando normalmente. Então ele deixou o cristianismo.
ele deixou o cristianismo e ele diz aí, entre outras coisas, ele escreve assim: não existe paz, amor, santidade, como é pregado pelos ungidos e escolhidos por Deus. Olha aí, o que ele diz aí, que cristãos que propagam paz, amor, santidade, na verdade, eles não têm acordo algum com paz, amor e santidade. É uma pregação falsa. Diz ele aí, ó, não existe paz, amor, santidade, como é pregado pelos ungidos e escolhidos por Deus. E é verdade. Aí está. Como é que um irmão, dentro de uma família, que veio do mesmo útero materno, como é que um irmão passa a rejeitar o outro porque não é cristão? Isso é doença, isso não é amor. Um irmão que é cristão e rejeita o outro irmão porque é ateu, porque é católico, esse irmão que é cristão, que rejeita o outro, isso não é um ser humano. Não é. É uma fotocópia falsa de um ser humano. Esse aí não tem amor, não tem paz. É uma pessoa doente. Uma pessoa, um irmão que rejeita outro irmão por causa de religião. Um irmão que rejeita outro irmão por causa de política. Um irmão que rejeita outro irmão por causa de futebol. É um irmão doente. Então é o que diz o Franklin Filho. Quem propaga aí esses cristãos aí evangélicos que propagam amor, santidade, paz, não tem compromisso algum com paz, amor e santidade. É simples entender isso aí. E vamos terminar aí com um comentário também do Kleber Kanesh. Veja aí abaixo, à direita. O Kleber escreve assim: meu caso é parecido porque minha família é da igreja Deus é Amor. Veja bem, existe até igreja chamada Deus é Amor. Um absurdo. Olha aí, Deus é Amor, o nome da igreja. Que loucura, não é? Então veja, diz aí o Kleber: meu caso é parecido porque minha família é da igreja Deus é Amor, que proíbe a pessoa de tudo. E quando meu pai faleceu, que era ateu, as coisas pioraram. Tive uma infância muito ruim porque minha mãe vivia falando de inferno, diabo, caso nós não fôssemos para a igreja. Veja aí, gente, mais uma vez, o cristianismo destruindo famílias. Mais uma vez, o cristianismo trazendo o terror. O Kleber Kanesh diz aí, no início, meu caso é parecido porque minha família é da igreja Deus é Amor. Ele diz aí que o caso dele é parecido. Parecido com quê? Com quem? Com o caso da Sônia Bezerra. Ele viu o vídeo, assistiu ao vídeo. Então ele diz aí que na família dele, o que acontece lá é muito parecido com o que acontece na família da Sônia Bezerra. E ele diz aí que a família dele é da igreja Deus é Amor. Os cristãos, infelizmente, não conhecem a palavra amor. Não têm a menor ideia do que é amor. Porque o cristianismo nunca foi uma religião de amor. O cristianismo é uma religião que prega o terror, a ameaça. Se você não acreditar em Jesus, se você não for cristão, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Uma religião dessa nunca foi uma religião de amor. Então ele diz aí, o Kleber, ele diz que a família dele é da igreja Deus é Amor e que essa igreja proíbe a pessoa de fazer qualquer coisa, quase tudo, proíbe. E diz ele aí que o pai dele faleceu, o pai dele era ateu. E aí quando o pai dele faleceu, diz ele, as coisas pioraram mais ainda dentro da família dele. Veja, quando o pai era vivo, pai ateu,
Aí as pessoas, né, o pai era ateu, então ele não permitia que houvesse talvez a desunião familiar, porque o ateu não prega a desarmonia familiar. Quem prega a desunião familiar é o cristão, principalmente o cristão evangélico. Entendeu? Então veja, ele diz aí que quando o pai dele faleceu, aí a coisa piorou. Aí a mãe dele governava a família sozinha, né? A mãe. E a mãe era evangélica. E aí a desgraça. Veja, ele diz aí, ó, tive uma infância muito ruim. Olha aí, gente. Isso dá pena. Ele teve uma infância muito ruim. Veja, causada essa infância ruim por causa do cristianismo evangélico. Ele diz aí, ó, tive uma infância muito ruim porque minha mãe vivia falando de inferno. Olha aí, diabo, caso nós não fôssemos para a igreja. Veja, gente, isso aí é a realidade, é o que ocorre em cada família. É a realidade, é o cristianismo evangélico destruindo famílias. É aquela propaganda de Jesus, não é? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa propaganda atribuída a Jesus, que causa desunião familiar. Não é isso, gente? Estamos vendo aí, não é? Então veja, a mãe dele, veja a mãe que tem que cuidar do filho, a mãe que tem que levar carinho para o filho, principalmente na infância. Aí vem essa mãe aí, coitada, contaminada pelo cristianismo evangélico, essa mãe trazendo terror para o filho, ela obrigando os filhos a irem à igreja evangélica e aí ameaçando, não é? Se eles não fossem, eles iriam para o inferno quando morressem. A própria mãe dizendo isso para o filho, gente. Isso é triste, cara. Eu nasci numa família cristã. Minha mãe, Dona Gerarda, minha inesquecível mãezinha, era católica não praticante. Nunca minha mãe falou em diabo dentro de casa, inferno. Não, era só coisa boa que ela falava, minha mãezinha, porque era cristã católica não praticante. Ela não era evangélica. Se ela fosse evangélica, seria uma desgraça na minha família. Então minha mãe era uma mulher sadia. A mãe do Kleber, não. O Kleber, que me desculpe aí, mas a mãe dele passa por esse problema. Então, uma mulher fanática, evangélica, e aí ameaçando os próprios filhos, falando para uma criança que se não fosse para a igreja, iria para o inferno quando morresse. Que mãe! Como é que uma mãe pode fazer isso? É isso aí, gente. Terminando o vídeo. Muito obrigado.